Opa, Marcel aqui e hoje trazendo um vídeo de, aqui ó, mensais, tá? Muitas mensais, diga-se de passagem. Então, se for novo por aqui, se inscreve, deixa um gostei se tu gostar desse vídeo, tem vídeo sempre aqui no canal. Sexta-feira tem um vídeo de notícia e temos um café, claro. E aqui temos um vídeo atrasado de mensais, mas tem muitas mensais, estão todas aqui, beleza? E aqui, senhores, nós temos a nossa HQ. E, cara, esse aqui eu acho que é o primeiro encadernado do Batman/Superman que ele é mais ou menos, tá? Porque quem lembra das outras HQ, o Dick Grayson se perdeu no passado. Então, nessa HQ em específico, a gente vai ter o Batman e o Superman indo resgatar o Dick Grayson, enquanto ele tá ajudando a resolver um mistério no circo. E sinceramente é uma historinha bem tanto fez e tanto faz, tá? Não tem nada muito legal. Acho que a única coisa que dá pra destacar é os desenhos ao Superman sem camisa. Os desenhos são bacana, mas é uma HQ bem tipo... Tá ligado? Não é ruim, mas também não é bom. É uma HQ tipo... Sei lá, mano, é uma HQ, tá ligado? Definitivamente é uma HQ. E aqui a gente tem uma história do Batman e o Superman contra as suas variantes, sendo essa aqui escrita por esse cara aqui, o Dave Wielgosz, que também é uma HQ bem qualquer coisa, tá? Então, sei lá, é a primeira HQ do Batman/Superman que é bem... que eu posso dizer que ela não é, tipo, muito boa. Ela é legal, no máximo. Ela é legal. Seguindo, temos Batman vs Robin, número 2, desse evento que vai ser dividido em 5 partes, também escrito pelo Wade, tá? Olha só que bacana. E essa HQ, eu lembro que a primeira edição eu falei que não era legal, tá? Então, eu esperava que crescesse na segunda. E cresceu, tá? Diga-se de passagem. A segunda edição tá mais legal que a primeira, porque o Batman ele começa a se aprofundar no mundo mágico, para tentar entender o que aconteceu com o Damian e por que tudo isso tá rolando. E ele acaba descobrindo que o mundo mágico tá quebrando, digamos assim. Sem contar que é muito legal a gente ver o Batman e o Alfred de novo. Então, nessa daqui, o Mark Waid ele acertou o tom, digamos. E eu acho que o volume 3 vai ser bem legal por causa disso. Então, a gente vê mais confrontos e a gente vê que o Robin tá vencendo o Batman até o momento porque ele tá recebendo ajuda, né? Sejamos sinceros, o Damian nunca peitaria o Batman, mas ele tá vencendo o Batman até o momento porque ele tá recebendo a ajuda desse cara aqui, ó. Ele mesmo, o Cramunhão. E aqui a gente vê uma coisa bem triste também, porque eu falei que o Alfred, ele é um personagem muito bacana, e é legal ver os dois juntos, só que o Alfred... Ah, spoiler, tá? Tá possuído pelo Nyssa. Não é o Alfred, é só o demônio Nyssa ferrando com a mente do Bruce novamente. Aqui a gente tem um especial também e algumas capas variantes. Mas cara, essa daqui aqui tá legal, tá? Esse número 2 foi bem melhor que o primeiro. O Wade ele conseguiu desenvolver melhor a história do que no primeiro volume, na primeira edição que a Panini lançou. Enquanto a primeira eu não achei legal, essa segunda eu gostei. Não é nada espetacular, mas é bem legal, bem bacana mesmo. Temos aqui também Super Choque número 4, fechando a fase da Vita Ayala. Seriam lançadas apenas 4 edições aqui no Brasil. E chegamos na parte 4. E aqui a gente tem o fechamento. Nós temos o confronto do Virgil com o governo, digamos assim. Ele tentando escapar daquela instalação. E a gente vê também tudo que aqueles confrontos acabaram causando na vida do Virgil. A gente vê se a família dele apoia ele ser um super-herói. E, cara, é bem legal. Porque não é clichê, digamos assim. Termina de um jeito bem legal. O Virgil, ele não é um herói, tipo, que vai sair distribuindo porrada à torta à direita. Ele não é um Batman, tá ligado? Que vai intimidar os outros pela presença, não. O Virgil, ele é o herói do povo, digamos assim. Então, ele age de forma diferente, ele tem instrumentos diferentes. E ele tem uma família, que é um grande ponto pra ele, digamos assim.
porque traz uma humanidade pro personagem. Algo que às vezes a gente sente falta nas HQ, mas que no Virgil ele tem uma humanidade. Isso é bem legal. E aqui a gente tem alguns especiais, que mostram o retorno da Milestone, que é aquele selo onde foi lançado o Super Choque a primeira vez, diga-se de passagem. Aqui a gente acaba vendo o retorno desse selo. E cara, isso aqui foi bem legal, tá? Tipo, foi bem legal mesmo. Eu acho que é um dos pontos fortes dos lançamentos, tipo assim, de mini edições, é o Super Choque, cara. É o Super Choque, porque o Super Choque tá bem legal. Tipo, o Super Choque tá legal, e tem mais coisa que tá legal, mas o Super Choque eu recomendo que tu pega. Se tu gostava do desenho, se tu quer ler uma coisa diferente, que tem bons desenhos, inclusive, e um roteiro inteligente, pega o Super Choque, que tu vai gostar. Mas o maior destaque tá aqui. Como todos esperavam, Batman Além do Ponto de Ignição, escrito pelo Geoff Johns, tá? Tá aqui. E cara, e aqui a gente tem o fechamento da história. E a gente vê muita porradaria, eu já vou adiantar. Já vou adiantar que tem muita porradaria nessa HQ. Porém, é um roteiro inteligente, cara. Porque, como eu falei, no passado a gente descobriu que o Coringa desse universo tá vivo. E a gente vê basicamente o Batman do Ponto de Ignição lidando com esse Coringa. E ele não pode lidar do jeito casual, afinal é a mulher dele. Enquanto isso, no nosso presente, a gente tem um Batman tentando evitar a morte do Ponto de Ignição. E cara, e o confronto que rola é muito bom. Porque enquanto o Batman defende que o pai dele pode seguir em frente, os Senhores do Tempo defendem que o pai dele não pode seguir em frente. Então aquela realidade tem que morrer. Só que no final da HQ, por causa daquele gurizinho que a gente viu no início da primeira HQ, esse aqui, ó, o filho do Harvey Dent daquele universo, o Batman segue em frente. Tanto ele quanto a mulher dele acabam seguindo em frente, ele desiste de deixar aquele mundo morrer, ele percebe que ele consegue ter uma vida além da tragédia. E isso acaba fazendo com que a terra do pai dele não seja eliminada, não seja morta, porque não se tornou mais necessário. Ele não tá mais tentando alterar o tempo, ele simplesmente tá seguindo em frente. E cara, isso é muito legal, tá? Isso é muito, muito legal. Porque é algo que eu não esperava. Eu, pelo menos, eu tô apontando pra mim, eu não esperava. Afinal, poxa, a gente viu esse Batman sendo carrancudo, a gente viu esse Batman lutando pro filho dele, tipo, voltar à vida e pra essa realidade que ele vivia morrer. E agora a gente chega no final da HQ e percebe que ele não quer mais que aquela realidade morra. Ele só quer seguir em frente. E isso é muito, muito bacana. Inclusive ele ganha um Robin. Olha só, um Robinzinho. E, cara, isso é muito legal mesmo. Eu espero que o Jones escreva mais sobre o mundo do Ponto de Ignição. E com certeza vai ter mais, porque a gente acaba descobrindo isso aqui, ó. Que são personagens que estão errados na linha do tempo, digamos assim. Então é bem interessante. E tem isso aqui também. Para quem quiser pausar e ler. Nós temos uma senhora Ozymandias, tá? Então, com certeza vai ter mais alguma coisa. E tudo que eu quero é ler esse mais alguma coisa. Afinal, o Geoff Johns escreve muito bem. E não é novidade pra ninguém que eu adoro os roteiros dele. Então, pra mim, um dos grandes destaques do ano é esse aqui também. Tipo, se alguém me perguntasse o que eu posso pegar sem medo, pega as 4 edições de Batman Além do Ponto de Ignição. E vai ser feliz. Dica do Nosrel, tá? Continuando, temos Flash, número 1, aqui com o início da Guerra de 1 Minuto, beleza? Cara, finalmente a Panini publicou o Flash numa edição separada. Ele merecia isso faz tempo, tá? Ele tá numa fase incrível, escrita pelo nosso fabuloso Jeremy Adams, que tá escrevendo uma fase sensacional do personagem. E finalmente, eu vou até mostrar melhor, a gente tem o Flash separado, tá? Numa edição só pra ele, como ele merece. E aqui a gente vai acompanhar uma invasão alienígena na Terra.
E essa invasão alienígena vai resultar numa conquista total. Só que essa conquista total vai ser realizada em 1 minuto, digamos assim. Por isso que é a Guerra de 1 minuto. Porque de todos os membros que estão na Terra, os únicos que conseguem ver essa deslocação no tempo são a família Flash. Porque eles não se movem no tempo normal, eles se movem num tempo acelerado, eles são acelerados. Então, enquanto o mundo inteiro congela, a família Flash não. Isso é muito genial, cara. Isso é um conceito muito legal que eu nunca tinha visto ser abordado no Flash, mas que é uma saga que me deixou muito curioso. Porque a gente vê basicamente toda a família Flash, quando eu digo toda a família Flash, é toda a família Flash, tendo que lidar com essa invasão alienígena. E cara, e pra quem vai esperando, quem vai ler isso aqui pensando, não vai ter nenhum embate, não vai ter resultado, senhores, vai ter resultado. As cenas de ação são boas cenas de ação, o roteiro do Jeremy Adams é um roteiro inteligente. E isso aqui me deixou muito curioso. Não foi muito abordado tudo até agora, porque é só a edição número 1, né? Mas eu quero ler a 2 urgentemente, tá? Urgentemente, eu clamo pela número 2. E spoiler, tá? Grande spoiler. E senhores, acho que a coisa mais legal e triste desse encadernado é essa cena aqui, ó. Deixa eu achar. Olha só o que acontece aqui. Senhores, nessa HQ, o Jeremy Adams teve a coragem de matar a Iris. É isso, tá? Deixo vocês com essa cena triste, mas instigante. Então, pode pegar também, tá? Pega a Flash, a Guerra de 1 minuto, que vão ser 7 encadernadinho, e é isso. Vai ser feliz. Temos também Batman número 4, tá? Com a Action Comics e a HQ... Action Comics não. A Detective Comics e a HQ do Batman padrão. Beleza? Olha aí. E cara, aqui a gente vai ter a continuação do arco da salvaguarda. Porém, não tá fácil pro Batman, tá? Eu já vou adiantar. Lembrando que isso aqui é escrito pelo Chip Zdarsky, tá? Eu esqueci. E desenhado pelo Deus Jorge Jimenez. E, cara, basicamente a armadura continua fazendo todo o trabalho do Batman. E mostrando que a armadura é mais forte que ele. Porque ela é uma armadura anti-Batman. E aqui a gente acaba vendo o Batman jogando com regras diferentes, digamos assim. Pra conseguir sobreviver a esse embate contra essa armadura. O que é algo bem legal, tá? Porque a gente vê um Batman pensando fora da caixa, mas essa HQ aqui, ela é basicamente porradaria, tá? Ela é porradaria, a HQ do Batman contra o Salvaguarda é porradaria. Esse é o que pode definir essa HQ. Mas ela é boa, tá? Eu gostei. Por mais que seja só porradaria, eu gostei. E aqui a gente tem também algumas histórias curtas, que também é escrita pelo Chip Zdarsky, onde a gente vê a criação da outra persona do Batman, tá? Não é mais o Batman, é aquela outra persona dele que eu esqueci o nome, diga-se de passagem. Então, é bem legal. Aqui, ó, a outra persona dele. A gente vê a criação dessa persona. E aqui a gente tem a continuação da história do Ranvê, onde temos uma família nova de mafiosos entrando em Gotham. Uma família que mexe com o submundo, onde vai envolver uma guerra entre os Al Ghul, a Liga dos Assassinos, e essa família nova. E a gente acaba percebendo que o Batman, ele tá bem por fora do que tá acontecendo em Gotham nesse momento, e ele acaba sendo ajudado pelo aposentado Jim Gordon e o gurizinho. Eu não lembro o nome dele, e o Gordon também não lembra o nome dele, mas é o gurizinho. E cara, é uma história interessante, tá? Não é nada inovador, diga-se de passagem, mas é uma história que traz aquele feijão com arroz que a gente gosta, sabe? Com uma investigação, com cenas de ação, com bons desenhos e um roteiro que é legal. Então a gente vê uma história padrão do Batman, digamos. Não é ruim, é legalzinho. A gente também tem uma história onde a gente começa a entrar na mente do Duas Caras também. E a gente percebe que o Duas Caras, que o Harvey Dent, no caso, precisa da persona do Duas Caras.
e que, ao contrário do que todo mundo pensava, ele sempre teve ali. Essa história ela é escrita pelo Simon Spurrier, e ela é um daqueles curtinhas, sabe, que tem nas HQ do Batman, geralmente. Que teve aquele do guri, que vivia nos bueiros, que depois teve o do Gordon com aquela criança, e agora tá tendo esse do Duas Caras. Só que esse tá completo nessa HQ. É uma história legal, tá? É uma história bem bacana a gente entrar na mente do Harvey Dent, que é uma mente perturbada, diga-se de passagem. Porém, eu acho que foi demais. Eu acho que acabou virando muita informação, porque a gente vê o Harvey Dent se acertando com a mente dele. Isso é bem bacana. Só que como tá compilado em uma HQ do Batman, ficou maçante a leitura. E algumas vezes eu tive vontade de parar de ler essa HQ do Harvey. Por mais que ela não fosse ruim, por mais que ela fosse legal. Mas acaba ficando maçante. Mas eu acho que se tivesse sido dividido na HQ número 4, na 5 e na 6, ficaria bem melhor a leitura. Mas aqui ficou um pouco maçante. E para finalizar, nós temos o nosso querido Superman, com o fechamento do mundo bélico. Finalmente temos o fechamento do mundo bélico. Aqui está compilando tudo isso aqui. É bastante coisa. E cara, aqui a gente vê o embate final da tribo do Superman, digamos assim, contra o Mongul. Essa HQ ela é escrita pelo Philip Kennedy Johnson, que está trazendo um run excelente do Superman. Quem não tá lendo isso aqui tá perdendo, eu já falei há muito tempo. E cara, aqui a gente vê que o Superman, ele vai ganhar do Mongul sendo o Superman. Enquanto o Mongul, pra atacar o Superman, sacrifica vidas e faz tudo que é coisa, o Superman ele abre mão do poder dele pra salvar a vida de uma criança. E isso é muito, muito bacana. Porque o Superman, ele é isso, tá ligado? O que o Bendis não entendia, e o Zack Snyder também não, desculpa pra quem gosta, é que o Superman, ele não é um herói, tipo, todo porradeiro que não pensa em ninguém. Não, o Superman primeiro ele pensa no próximo, depois ele pensa em si mesmo. E é assim que ele vence o Mongul. Salvando a vida de uma criança, usando do poder que ele tem em mãos para conseguir deixar essas pessoas em segurança. E confiando no time dele, diga-se de passagem, que acaba vencendo todos os oponentes do mundo bélico. Com dificuldade, lógico, mas acabam vencendo. E isso é bem legal. Tá? É uma história que fechou bem legal, que fechou muito, muito gostosinho. Foi uma leitura bacana de ler, do início ao fim. A gente tem também a morte do Mongul, diga-se de passagem, que é morto por esse novo inimigo do Superman, tá? Que nasceu nessa saga do mundo bélico e que eu acho que vai retornar em algum momento para as histórias do Superman. Então, eu recomendo fortemente a leitura dessa HQ, porque ela é muito boa, cara. Ela é muito, muito boa. Porém, se tu não leu tudo, também não adianta tu pegar, porque tu vai ficar perdidaço, tá? Já vou até adiantar. É impossível ler essa HQ sem ter lido as restantes. Mas eu te digo, vai atrás das restantes, porque vale muito a pena. Se tu começar a pegar da HQ do Superman número 5, tu vai ter uma saga, ó, delicinha na tua mão, tá? Pega da HQ do Superman número 5, eu vou botar na tela até essa e tu vai ter toda a saga do mundo bélico. E é muito boa. A gente tem também o retorno do Superman pra Terra, que é algo bem legal, diga-se de passagem. Mas nós temos mais coisas, como consequências dos atos no mundo bélico. Que é o que? Nós temos pessoas do mundo bélico na Terra, vivendo entre nós. A gente vê aqui a volta do Superman e a gente vê o Superman pedindo por acolhimento dessas pessoas na Terra. E a gente acaba vendo isso aqui também, ó, que é o Lex Luthor sendo o Lex Luthor, basicamente, né? Mas não tem muito o que falar dessa aqui, ela acaba mostrando o Superman voltando pra Terra, basicamente, e acolhendo essas pessoas. O que é legal, mas não tem muito mais o que falar. E aqui a gente tem outro ponto alto, que é o Superman do Tom Taylor. Que aqui a gente tem a volta também do Superman pra Terra, né? Só que agora pelos olhos do John Kent. E é uma visão bem legal, cara. Porque o John Kent, ele vê firmeza no pai dele, ele vê conforto, ele vê alegria. E a gente percebe que ele faz todas as coisas na Terra,
mas sempre com um olho no céu esperando o pai dele, esperando essa firmeza. E ela volta, logicamente. E é bem emocionante a leitura dessa HQ. É uma leitura bonita de se ler, porque John Kent é um personagem muito interessante. E aqui a gente tem a Liga da Justiça versus a Legião dos Super-Heróis, que tá horrível, tá? Lembra que eu falei da outra edição, que vai de um lugar a lugar nenhum? Eu não vou falar nada porque essa HQ vai exatamente assim, vai de um lugar a um lugar nenhum. É escrita pelo Brian Michael Bendis e eu me recuso a falar mais dessa HQ porque ela é tenebrosa, tá? É o único ponto baixo da HQ e não é culpa do Superman, é culpa do Bendis, que está escrevendo um evento horrível, horrível. Mas essas são as mensais do mês e eu tenho que classificá-las, né? Porque eu comecei a classificar. Em último, eu deixo essa aqui. Ela fica em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em sétimo lugar, eu deixo essa daqui. Em sexto lugar, eu deixo Batman vs Robin. O Batman. Em quarto lugar, eu deixo Super Choque. Em terceiro, Superman. Em segundo, eu deixo o Flash. E em primeiro, Batman Além do Ponto de Ignição. E no mais é isso. Valeu!